estamos aqui com mais um vídeo para meditar na Palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre pessoas de coração duro. No livro de Hebreus, no capítulo 4, onde está escrito da seguinte maneira: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que é um coração duro? É uma pessoa enganada, é uma pessoa que erra, é um coração que não tem amor, que não tem misericórdia, que não sabe se humilhar. Eu gostaria de trazer como tema a seguinte pergunta: por que o Egito foi destruído na época de Moisés? De acordo com o site de Pregação Cristã, um coração duro é um coração que erra, perverso, incrédulo, rebelde, desobediente, transviado, extraviado, perdido, desviado e corrompido. Qual seria a causa da dureza do coração? A própria Bíblia nos diz em Hebreus 3,13, é o engano do pecado. Por quê? O pecado é enganador. O pecado é a maior ilusão que alguém pode viver nessa vida. O pecado é uma coisa que desagrada a Deus e nos oferece a felicidade. Então, para alcançar essa felicidade, muitas vezes nos arriscamos a desagradar a Deus. Porque quem peca tem consciência de que está pecando. Talvez a pessoa se iluda dizendo, talvez isso não seja pecado, talvez só pareça que é pecado, talvez eu esteja interpretando errado, não deve ser assim, mas lá no íntimo ele sabe que está errado, ele sabe que está pecando. Outro ponto que nós precisamos analisar: o que acontece quando nós pecamos? Nós perdemos a comunhão com Deus. Se a gente for analisar o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, foi mais ou menos isso. Eles viviam em santidade, temor e perfeição, e recebendo as promessas de Deus, mas não foi bastante. Isso não foi bastante. Tudo que eles tinham ainda era pouco, e eles precisaram aceitar a oferta de Satanás e pecaram contra Deus. E aí veio a consequência: foram expulsos do paraíso, perderam a comunhão com Deus, passaram a morrer gradativamente, como acontece até o dia de hoje, e uma série de maldições alcançou aquele casal, e nós fomos herdando essas maldições através do pecado. Agora, parando para analisar o nosso tema, por que o Egito foi destruído? Vamos analisar alguns versículos da palavra de Deus e vamos tentar compreender exatamente o que aconteceu. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Faraó diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir Israel. Olha que coração endurecido. Ainda pergunta: quem é você? Perguntando para Deus, né? Porque é mais ou menos isso que significa essa pergunta. Quem é o Senhor? Quem é Ele para que eu deixe Israel? Quem é Ele para mim obedecer a Ele? Para mim ouvir a voz dEle? Para mim atender Ele e deixar Israel partir? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco vou deixar. O desafio contra Deus ali é muito constante, é muito visível. É claro que Faraó não conhecia Deus, isso é evidente. Ele conhecia os deuses do Egito, aquele monte de mentira, aquelas lendas que eles criaram, mas ele não sabia que era o Senhor. Em todo caso, ele deveria ter sido um pouco mais inteligente e pensado: peraí, por quê? O que está acontecendo? Dá uma prova para mim de que Deus está com vocês. E aí, então, vendo o poder de Deus, ele deveria se converter. Mas milagre para ele não foi suficiente. Então, a palavra dele para Moisés foi essa. Foi a primeira vez que Moisés foi falar com o Faraó. Na segunda vez, que está registrado em Êxodo capítulo 7, versículo 23, diz assim: e virou-se o Faraó e foi para a sua casa, e nem ainda nisto pôs o seu coração. Ou seja, ele estava vendo sinais. A primeira vez que Moisés veio, transformou aquele cajado em cobra.
Ele chamou os magos dele do Egito e eles pegaram seus cajados e fizeram com que se tornassem cobra também. Na verdade, a história diz que aqueles cajados dos magos não eram cajados, eram cobras encantadas que estavam ali retinhas como se fosse um cajado para fazer um truque desses. Mas o que acontece? A Bíblia diz que quando eles fizeram aqueles cajados se tornar em cobra, a cobra de Moisés engoliu as cobras deles. E era um sinal bem claro de que Deus estava com Moisés, mas ele não quis ouvir. Depois disso veio outros tantos sinais, foram 10 pragas com que o Egito foi amaldiçoado, mas em nenhuma delas o faraó abriu o coração. O que acontece depois? Em Êxodo capítulo 8, versículos 9 e 10, está escrito assim: E disse Moisés a Faraó: Digna de dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. A praga das rãs tinha chegado e o Egito estava totalmente tomado por rãs. E quando ele se sentiu perturbado, chamou Moisés: Olha, pode tirar o povo? E Moisés disse assim: O que é que você quer? Eu quero que você ore para Deus tirar essas rãs daqui. E Moisés perguntou para ele: Quando? Ele disse: Amanhã. Isso é sinal claro de um coração muito duro. Por que ele disse amanhã? Por que não disse agora? Por que ele não queria ser livre naquela hora? Porque ele achava que Moisés estava usando um truque com ele. E ele queria ter certeza de que as rãs iam sair quando ele determinou. Se ele falasse agora e Moisés falasse agora, ele ia pensar: Moisés fez um truque aqui, me iludiu com uma hipnose em massa, sei lá, e não é Deus, é coisíssima nenhuma. Então ele falou: amanhã, você ora amanhã, porque hoje deve continuar, amanhã sai. Então Moisés orou, no outro dia Deus tirou as pragas. Era um sinal muito claro: olha, Deus está nesse negócio. Mas ele não quis ouvir nem assim ele pôs o coração. Tem muita gente que é igual ao Faraó, vê sinais e milagres e maravilhas, vai na igreja, canta com as pessoas e ora e chora e recebe milagre. Tem gente que recebe cura. Eu já vi pessoas que recebem cura, verdadeira cura, tem algum problema, tem um mal-estar, às vezes está morrendo, Deus cura a pessoa, no outro dia a pessoa vai para o bar beber, ou vai adorar o ídolo. E muita gente ainda faz pior, recebe uma cura de Deus e fala para outra pessoa: olha, foi o santo fulano que me curou. Pede para Deus e atribui a cura para outro ser, que é só um ser humano. O santo fulano pode até estar no céu, mas ele nem sabe o que se passa aqui, porque ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Ele não é. Ser humano não tem essas qualidades, essas características de ser onipotente. Onipotente é aquele ser que tudo pode, só ele é o único que tudo pode. Onipresente é aquele ser que ele é o único que pode estar presente em todos os lugares. E onisciente é aquele ser que ele é o único que pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, saber tudo que se passa na mente das pessoas, no céu, na terra, no inferno, em todo lugar. Deus tem esse poder. Ele é onisciente. Então quando você ora, Deus te ouve. Mesmo que tenha 1 bilhão de pessoas orando no mesmo momento, Ele consegue ouvir sua oração e distinguir sua voz dos demais. Ele consegue discernir muito bem que é você que está pedindo. E se você orar em pensamento, Deus sabe. Mas nem o diabo tem esse poder. Se você orar em pensamento, o diabo não sabe que você está falando com Deus. E ele não sabe muita coisa. Quando você que é batizado no Espírito Santo e ora em línguas estranhas, o diabo também não sabe o que você está falando, porque você está falando entre você e Deus, numa língua que ele não conhece. Então o problema é dar glória para quem merece a glória de Deus. Esse foi o grande erro de Faraó. Depois nós encontramos também no capítulo 8, versículo 19: Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Os próprios magos, aqueles feiticeiros de Faraó, aqueles encantadores,
aqueles enganadores, eles reconheceram que tinha um poder ali que era muito acima do poder deles. Mas Faraó não queria entender. Faraó não queria ouvir, porque quando a pessoa põe no coração que ele é o bom, nem Deus sobrepuja essa pessoa. Na mente dele, é claro. Quando a pessoa determina que uma coisa é de um jeito e tem que ser daquele jeito, e acabou, ele briga com Deus, briga com todo mundo, ele morre, mas ele não entrega. Tem pessoas que não ouvem a voz da razão, porque o coração da pessoa está endurecido, porque a pessoa está cheia de vaidade, de arrogância, acha que é melhor do que os outros, não é capaz de se humilhar, não sabe pedir desculpa, não sabe pedir perdão, não sabe reconhecer que errou e não sabe pedir graça para aprender como deveria aprender. No capítulo 8, versículo 32, está escrito: mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Cada praga que caía no Egito atingia um dos deuses do Egito, porque cada um daqueles deuses tinha um poder. Como é que a gente vê, né? Tem pessoas que acreditam que São Bento protege das cobras, e Santa Bárbara protege dos relâmpagos, e São Cristóvão protege dos motoristas. Então, como acontece aqui, acontecia no Egito, cada deus tinha uma incumbência, um poder, e Deus mandou as pragas atacar justamente aqueles deuses. A praga das moscas, a praga dos piolhos, a praga das rãs, tudo, a praga da água transformada em sangue, tudo para desmoralizar os deuses do Egito, para mostrar: olha gente, só existe um Deus que está no céu, que é o Criador, que tem todo o poder, e mais ninguém. Esses deuses são falsos, são lenda, não existe. E os magos também reconheceram isso. Mas Faraó continuou com o coração endurecido. Não, eu não admito. Depois nós vemos no capítulo 9, versículo 7, e Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Veio a praga das úlceras e matou todo o gado egípcio, acabou com eles, exterminou. Ficaram sem gado, sem leite, sem carne, mas no gado do povo de Israel estavam intactos. Mas nem por isso ele abriu o seu coração, ele agravou o coração, ele endureceu o coração, ele não permitiu que o seu coração se humilhasse diante de Deus. Então, quando Moisés foi orar, o Senhor disse para ele que ele estava executando juízos contra os deuses do Egito. Êxodo capítulo 9, versículo 15, 16 e 17 está escrito: porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não os deixar ir? Recado de Deus para Faraó através de Moisés, dizendo para ele que ele só estava de pé para que Deus pudesse executar juízos, para que o nome de Deus ficasse conhecido na terra do Egito. E ficou. Lutar contra Deus é inútil, é tolice. Às vezes nos encontramos lutando contra Deus, mas vamos reconhecer o nosso erro, vamos pedir perdão, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele gosta de perdoar, Ele ama o perdão. Depois nós vemos também no capítulo 9, versículo 34 e 35. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Veio a praga da chuva, da saraiva, desmoralizando outro deus do Egito, e nem assim ele reconheceu. Ele pedia oração, e quando ele recebia a bênção, ele se afastava de Deus, como muita gente que eu conheço hoje. Sabe, você não precisa ser servo de ninguém aqui na terra, mas você precisa reconhecer que Deus é grande, que só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É por isso que tem muita gente sofrendo, é por isso que tem tanta depressão nos dias atuais, é por isso que tem tanta gente se suicidando, tanta gente que não consegue encontrar o caminho, porque despreza o verdadeiro caminho, não tem outro, não vai achar nunca, acaba morrendo. Jesus é vida.
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através dele, só através de Jesus. Deus como nosso Redentor, Jesus como nosso mediador. É Ele que intercede por nós diante do Pai. E mais ninguém. Se não for por Ele, você não vai chegar no céu. Põe isso na tua cabeça. Aplica o teu coração a compreender isto. Não seja como Faraó. No capítulo 10, dos versículos 7 até o 11, nós lemos o seguinte: E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Ele era treiteiro. Ele era um faraó treiteiro, cheio de laço, espertalhão, queria bancar o esperto para cima de Moisés e consequentemente para cima de Deus. Quem pode bancar o esperto com Deus? Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Muitos cientistas se perderam porque quiseram lutar contra Deus, porque os maiores cientistas do mundo admitiram que existe um Deus e que eles eram cristãos. Nós encontramos na internet várias citações de vários cientistas que afirmam que precisam do perdão de Deus. Um desses cientistas disse o seguinte: o maior dos meus descobrimentos é que eu sou um pecador e Jesus Cristo é o meu Salvador. Encontramos ainda, capítulo 10, versículo 27 e 28. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Foi a última vez que Moisés viu Faraó. Depois disso veio a praga da morte dos primogênitos, e aí Faraó deixou o povo ir. A pergunta: por que o Egito foi destruído? Porque Faraó não soube quando parar de dizer não. Faraó insistiu no erro, na mentira, no engano que enganava seu próprio coração. E eu pergunto para você: até quando você vai dizer não ao Senhor? Até quando você vai querer defender religião, vai querer defender doutrinas de homens? Até quando Deus vai bater na porta do seu coração? Até quando Jesus vai tentar te alcançar e você não vai permitir? Abre o teu coração, deixa Deus mudar a sua vida, deixa escrever uma linda história na sua vida, e com certeza você será feliz.